Fala pessoal, todo mundo está familiarizado com Black Hole, né? Um buraco negro. Hoje eu queria fazer um vídeo sobre os White Holes, que são justamente uma daquelas ideias que fazem a física parecer um laboratório de possibilidades absurdas, mas construídas com matemática séria. A noção nasce como a versão invertida dos buracos negros. Enquanto um buraco negro puxa tudo, um white hole faria o oposto, cuspiria tudo. E a parte mais interessante é que isso não veio de ficção científica, veio direto das equações de relatividade geral, aquelas que descrevem como o espaço e o tempo se curvam diante da gravidade. As equações que representam um buraco negro têm uma simetria. Se você as espelha no tempo, elas continuam funcionando, só que dão origem a um objeto completamente diferente. É como pegar um filme de um buraco negro absorvendo matéria, rebobinar e assistir ao movimento contrário. No papel, funciona. No universo real, a história fica um pouco mais complicada, mas o conceito existe e abre portas para discussões profundas. Um buraco negro nasce de um colapso. Uma estrela gigantesca perde a batalha contra sua própria gravidade, encolhe até virar um ponto de densidade surreal e cria ao redor um horizonte de eventos e aquela fronteira sem retorno. White holes não seguem essa lógica. Para existir, precisariam surgir completos, inteiros, sem passar por nenhum processo físico conhecido. Não dá para formar um anti-buraco negro a partir do mundo que conhecemos. Por isso, muitos físicos acreditam que, se eles existiriam, só podem ter aparecido nos instantes iniciais do Big Bang, naquele cenário caótico em que as regras ainda estavam se ajustando. Nesse começo do universo, tudo era energia pura, tudo acontecia rápido demais e qualquer estrutura exótica poderia ter durado uma fração microscópica de segundo e desaparecido sem deixar traços. White holes entram nesse tipo de hipótese, fenômenos tão efêmeros que o cosmos nem teve tempo de registrar. A ideia é ousada, mas combina com a lógica dos primeiros instantes do universo, onde nada era estável e tudo era possível. Existe uma outra linha teórica que tenta conectar white holes e buracos negros, quase como se fossem duas fases do mesmo objeto. Buracos negros evaporam lentamente por causa da radiação Hawking, perdendo massa ao longo de bilhões e bilhões de anos. Alguns físicos especulam que, no momento final dessa evaporação, o buraco negro não desapareceria de uma vez. Ele poderia virar do avesso e se transformar num white hole pequenininho, liberando de volta a informação que ficou presa lá dentro. Essa hipótese tenta resolver um dos dilemas mais famosos da física moderna, o paradoxo da perda de informação. O paradoxo existe porque buracos negros parecem destruir informação, e isso contraria as leis fundamentais da mecânica quântica. Se um buraco negro virasse um white hole no final, cuspindo tudo que engoliu, nada se perderia. O universo manteria sua contabilidade certinha. É uma solução elegante, mas extremamente especulativa. Não temos como testar isso, pelo menos por enquanto. Outra dificuldade é tentar imaginar como seria observar um white hole se ele realmente existisse, seria uma fonte explosiva de matéria e energia, mas com um detalhe bizarro: nada conseguiria se aproximar de sua superfície, tudo seria repelido. A fronteira do Whitehall, seu horizonte de eventos ao contrário, seria como uma barreira rígida no tecido do espaço, impossibilitando qualquer aproximação. O comportamento seria tão extremo que talvez parecesse com alguns fenômenos de explosões rápidas no cosmos, como certos tipos de explosões de raios gama. Mas isso é pura especulação. Até agora, nada observado se encaixa bem na teoria que o prevê. E esse é o ponto importante. White holes ainda são uma construção teórica. Não temos detecção, não temos sinais, não temos nenhum objeto astronômico que se comporte assim. O universo é cheio de coisas violentas, brilhantes, colapsadas, em colisão, mas nada que se pareça com white hole. Mesmo assim, a física não descarta essas ideias. Elas têm uma função valiosa: empurrar as teorias até o limite e ver onde elas quebram. Às vezes é justamente explorando essas possibilidades improváveis que surgem insights sobre como a gravidade funciona, sobre como o tempo se comporta e sobre como o universo começou. E tem outro aspecto que faz os white holes serem fascinantes. Eles ampliam nossa compreensão da própria noção de tempo. Buracos negros são estruturas que puxam tudo para um futuro inevitável. White holes, por outro lado, seriam objetos definidos pelo passado, um passado que empurra a matéria para fora em vez de puxá-la para dentro.
É quase como se representassem duas setas diferentes do tecido temporal. Pensar nisso abre discussões enormes sobre causalidade, simetria e até sobre o universo, sobre se o universo poderia funcionar em direções opostas no tempo. No fim das contas, Whiteholes são uma mistura de matemática impecável com um toque de ousadia teórica. Eles talvez nunca tenham existido, talvez tenham surgido e desaparecido rápido demais, talvez sejam parte do ciclo de vida extremo de um buraco negro, ou talvez sejam só uma pista matemática apontando para um pedaço da física que ainda não entendemos. Mas, mesmo sem evidências, eles têm um papel essencial. Lembram que o cosmos é maior do que nossas intuições e que, às vezes, as respostas aparecem justamente quando deixamos a mente encarar as possibilidades mais improváveis. Essas ideias podem nunca se materializar, mas ajudam a manter as perguntas vivas e é nelas que muita coisa importante nasce. E é isso, pessoal. É o vídeo de hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!